Olá, gente querida, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um estudo, uma leitura contemplativa deste livro aqui que eu gosto muito, Como Alcançar o Sucesso de Yogananda. Por que eu resolvi então fazer essa leitura contemplativa aberta aqui no YouTube? Porque ao longo desses muitos anos, mentorando, acompanhando mulheres empreendedoras, eu percebo que um dos maiores desafios, de fato, é manter uma mente focada, um coração pacificado diante das muitas adversidades que a gente vive dentro do movimento do empreender, já que empreender é um movimento vivo, que ele não é dissociado da nossa vida pessoal. Esse elemento, né, que é como a gente pensa, como a gente sente, como a gente reage, né, a nossa postura frente aos desafios tem um valor muito significativo nos resultados, no resultado do nosso sucesso, né, o sucesso da nossa realização profissional. Nessa leitura, o Yogananda ele propõe uma visão mais ampla do sucesso. O sucesso não é só você chegar na posição que você quer ou adquirir as coisas que você deseja, enfim, né? Não tem só a ver com isso. Também tem a ver com isso, mas sucesso tem uma perspectiva muito mais ampla e ele traz isso com muita sabedoria nessa leitura, que é super fininho o livro, mas assim, cada trechinho tem muito valor. Inclusive, eu já quero te adiantar que a proposta é de fato que seja uma leitura contemplativa. O que que é uma leitura contemplativa? A gente vai ler um trechinho do livro, um trechinho que eu vou eleger, eu vou seguir a ordem proposta, claro, pela própria leitura, então a gente vai começar do começo, mas eu vou eleger um trecho, a gente vai ler e eu vou trazer um comentário, eu vou trazer uma elucidação sobre o assunto, claro, trazendo a minha visão de vida, de negócio, também trazendo um pouco da perspectiva sistêmica sempre que couber, sempre que eu achar que vale a pena acrescentar com algo mais. A ideia é que a gente consiga de fato aprofundar a reflexão sobre esses temas na nossa própria vida. Portanto, eu já te convido a ter um caderno com você, né, fazer suas anotações à medida que a gente for seguindo com essa leitura, porque o mais importante de tudo isso não é você ficar só numa postura receptiva, só recebendo, mas é você de fato interagir com esse conteúdo, ou seja, você entender como ele se aplica à sua própria vida, o que talvez ele esteja propondo que você revisite ou transforme na sua vida pessoal e também na forma como você se relaciona com a sua vida profissional. Aqui a gente vai falar bastante sobre isso. Inclusive, os tópicos que ele tem aqui, né, na contracapa, falando sobre os temas abordados, são exatamente esses aqui que eu vou ler para você agora. Então, como descobrir o objetivo da sua vida? Então, se essa é uma angústia sua, talvez essa leitura te ajude bastante. Como desenvolver hábitos de sucesso e erradicar hábitos de fracasso. E esse talvez para mim seja o ponto mais importante. A gente, de um modo geral, não identifica fracasso e sucesso como um hábito, mas aqui nessa leitura ele vai mostrar exatamente isso, o como muitas vezes nós estamos habituadas ao sucesso e muitas vezes nós estamos habituadas ao fracasso. É só a gente olhar para a nossa própria vida e perceber que para muitas coisas na nossa vida a gente percebe que a gente já tem uma perspectiva de sucesso. É como se aquele sucesso naquela área já nos fosse conhecido. Então a gente tem a tendência a perpetuar ele, porque a gente não questiona. Em outras áreas da nossa vida, a gente já faz uma leitura de fracasso. E aí a gente tende a perpetuar esse fracasso, porque a gente não percebe que essa também é uma postura que a gente assumiu diante desse tema, desse assunto. Claro, tem inúmeras coisas maravilhosas aqui nesse livro, que eu já li muitas vezes, aliás, é um livro de cabeceira. Toda vez que eu sinto que eu estou precisando ajustar minha mentalidade, ajustar minha postura, minha visão diante de algum assunto, de algum tema, ou mesmo quando a gente sente, né, uma oscilação emocional, a gente está precisando dessa autorregulação, esse é um livro que eu recorro, né, eu falo que ele é um livro de cabeceira, e que todas as vezes que você lê, mesmo que você já tenha lido muitas vezes, ele sempre entra assim como um bálsamo. E é por isso que eu decidi dividir esse tempo aqui, né? Parar e dividir essa leitura com você, dividir esse tempo, fazendo da forma como eu faço, eu pratico aqui as minhas leituras, que não é essa gula por quantidade, mas é uma
intencionalidade diante da leitura. É de fato você contemplar, você desfrutar, você tirar o melhor. Eu não gosto muito dessa abordagem de você ter essa coisa de contar livros, sabe? Quantos livros você leu, né? Quanto você consumiu. Porque às vezes a gente consome muitas coisas e isso não necessariamente significa que você está de fato aproveitando, degustando, contemplando aquilo. É como um alimento, né? Se você está no estado de gula e de escassez com relação ao alimento, você vai olhar para ele e vai falar: eu quero mais, quero mais, quero mais, e não tenha esse desfrute da primeira mordida, né? Do quando você come alguma coisa e você se delicia com aquilo. Então, eu penso que com a leitura é a mesma coisa, que a gente deveria exercitar mais essa leitura contemplativa sem precisar ficar dando check o tempo todo em quantos livros a gente leu. Inclusive, esse não é o tema exatamente, mas já que a gente vai começar esse processo, e eu estou convidando você para seguir nesse processo comigo, uma das coisas que eu faço muito é, às vezes eu consulto os livros, mesmo que sejam livros que não sejam didáticos, né, que sejam livros de desenvolvimento mesmo, independente da área. Muitos livros que eu tenho, eu leio os capítulos que me fazem sentido, que se fazem necessários no momento, ou que eu sinto que de fato é algo que vai agregar para a fase que eu estou vivendo, tanto da minha vida quanto do meu negócio. Então, isso é uma leitura contemplativa, é você de fato degustar, aproveitar, você tirar o máximo possível neste momento daquilo que você está consumindo. E isso faz com que também a gente não entre nessa neura, né, de quantidade. E isso também exercita o nosso olhar e o nosso comportamento para outras áreas da nossa vida que não seja só a leitura, mas que acabam sendo padrões que se repetem em outros aspectos também. Bom, dito tudo isso, eu penso que o principal objetivo é você fortalecer a sua identidade, é você conseguir identificar esses padrões desfuncionais, né, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e, sobretudo, na sua forma de agir diante da sua vida, como eu disse, até porque eu entendo que empreender é um movimento de vida, empreender não é um movimento só de negócio. Quando nós temos uma postura empreendedora diante da vida, isso se espalha, né, em tudo que a gente faz, isso caminha conosco. Então, uma pessoa que não consegue empreender a sua própria vida, uma pessoa que não consegue ter domínio mínimo dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas vontades, ou seja, que não experimenta um estado de autorregulação, de autoconsciência, ela vai ter muita dificuldade, obviamente, de empreender. Porque empreender nos negócios é um movimento colaborativo. E quando a gente fala da gente conseguir autorregular, né? Autorregular-se, quando a gente consegue se autorregular, isso significa que a gente estabeleceu um relacionamento minimamente saudável conosco mesmas. Então, é difícil você conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis com os seus clientes, com outras pessoas, inclusive para oferecer os seus produtos, os seus serviços, se você não tem um bom relacionamento com você. Então, acho que o intuito aqui, né, então, dessa leitura, desse espaço que a gente vai seguir, né, juntas aqui, é justamente a gente aprofundar esse relacionamento conosco mesmas, para que a gente possa expandir isso para os nossos negócios. Porque a partir do momento que a gente vai fazendo essas autocorreções, naturalmente, né, no fora, nas nossas relações fora, que são os nossos serviços, os nossos negócios, enfim, tudo aquilo que a gente entrega para o outro, acaba também recebendo os efeitos dessas mudanças positivas, dessas transformações, né, desses realinhamentos que a gente vai vivendo à medida que a gente vai se observando, observando o nosso comportamento frente a todas as circunstâncias da vida. Muito bem, então agora a gente vai começar a leitura. Uma coisa importante sobre a leitura, como eu falei, eu não sei exatamente quanto tempo vai durar esse processo. O livro, ele tem poucas páginas, mas como eu disse, são conteúdos profundos que merecem ser
contemplados. Então eu vou a cada vídeo separar um trechinho de leitura, como eu já fiz para fazer essa abertura. Eu vou trazer o meu comentário sobre isso, e aí a gente segue então no próximo vídeo. Eu aproveito já para convidar você a se inscrever no canal, para você não perder as notificações dos próximos vídeos, para que a gente possa expandir a sua visão sobre empreender, sobre negócios, enfim, todos os pilares que envolvem o movimento do empreender. Então, se você é uma mulher empreendedora que quer estar mais conectada consigo mesma para produzir melhores serviços, melhores produtos, para assumir uma postura de fato empreendedora, sair, né, muitas vezes dessa postura de prestadora de serviço que não faz você crescer, que não faz você se desenvolver. Se você é uma mulher que está pensando em fazer uma transição profissional, se você já tem um negócio, se você já empreende, mas você sente que está travada, que está correndo atrás do próprio rabo, o nosso objetivo aqui no canal é realmente trazer uma visão sistêmica e integrativa para que você possa ir identificando quais são os elementos que precisam de ajustes, de correção, para que você possa de fato performar, né, trazer as suas melhores qualidades, seus melhores potenciais para o mundo, usufruir disso e permitir também que outras pessoas usufruam aí de todos os seus recursos, de todos os seus talentos, ok? Então, se inscreva no canal, compartilhe com outras mulheres empreendedoras que também possam se beneficiar desse conteúdo, para que a gente possa ampliar aqui a nossa comunidade e fazer diferença no mundo, que eu acho que é isso que no final das contas todas nós queremos, né? Nós queremos impactar positivamente a nossa própria vida, né? Usufruindo dos recursos que a gente tem para a gente mesmo, que esse é um grande desafio, e também impactando, obviamente, a vida de outras pessoas, a vida dos nossos clientes, né? Então, vamos aqui à nossa primeira parte da nossa leitura contemplativa. O sucesso na vida não depende apenas da capacidade natural. Depende, na mesma medida, do empenho em agarrar a oportunidade que se oferece. As oportunidades na vida não surgem por acaso, elas não vêm ao acaso, elas são criadas. E criadas por você, agora ou em certa altura do passado, recente ou distante. Aqui acho que vale uma pausa para a gente refletir justamente sobre esses dois pontos. O sucesso ele não é discriminativo, né? Uns podem, outros não podem. Ele diz aqui que o sucesso ele é uma construção, é também uma capacidade da gente aproveitar as oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes a oportunidade ela surge, ela aparece, mas a sua mentalidade, a sua falta de abertura, a sua falta de disposição de se mover em relação à oportunidade, né, de fazer o movimento, faz com que ela passe e você não aproveite. Então, o sucesso ele não bate na nossa porta e a gente desfruta dele. Ele se apresenta e a gente decide se a gente vai fazer ou não esse movimento. Além disso, a segunda parte ele diz assim: as oportunidades na vida não surgem por acaso, elas são criadas. Eu acredito muito nisso. Eu penso que o tempo todo na nossa vida a gente está colhendo e o tempo todo a gente precisa plantar. Eu não acho que o tempo, ele é um tempo assim, agora é tempo só de colheita, agora é tempo só de plantio. A vida, ela é uma teia, ela é muito dinâmica. Então, vão haver assuntos na nossa vida em que talvez a gente esteja plantando ainda, semeando mesmo. Vão ter assuntos e temas que a gente já vai estar com um movimento mais encorpado, né? Já regando ali, cuidando daquilo que foi plantado. Vão haver assuntos na nossa vida que de fato a gente já está colhendo, inclusive dentro do nosso próprio negócio, a gente consegue perceber isso. A gente consegue perceber, por exemplo, que em relação a alguns pilares do nosso negócio, a gente já está ali mais estruturada, o plantio já foi feito, né? A gente já está mais encorpada em relação àquele tema, àquele assunto. E para outros, a gente ainda está engatinhando, a gente de fato ainda está plantando. O fato é que
as nossas colheitas, elas não são só dos nossos plantios. A vida, ela é um contínuo de vida, então nem tudo que você plantar, você vai colher. Muitas vezes aquilo que você está plantando vai ficar para o outro, né? Vai ficar para gerações, não só da sua família, mas para as pessoas talvez que tocarem aquilo que você deixou de alguma forma. Do mesmo jeito que a gente também recebe essa colheita dos nossos antepassados, dos nossos pais, de outras pessoas que semearam conhecimento, né, que trabalharam em prol de alguma coisa relevante e que deixaram esse legado para nós. Então, por exemplo, a gente está lendo aqui um livro do Yogananda que foi escrito há muito tempo. Eu nem sei quanto tempo foi, que eu não vi aqui. Deixa eu ver se eu acho. Olha só, os artigos incluídos neste livro provêm de diversas fontes, lições que redigiu nos anos de 1920 e 1930. Veja, então a gente está falando aqui 920, 930, 943. Então, Yogananda ministrou esse conhecimento, né? Ele redigiu isso e hoje, aqui em 2025, a gente está desfrutando disso. Então, eu acho muito interessante a gente compreender esse movimento, né, progressivo da vida, essa perpetuação de tudo que a gente faz, porque isso de fato é empreender. Ele empreendeu aqui a energia dele, a vontade dele para a construção, né, para a elaboração de todo esse repertório, a transmissão de todo esse repertório que ele carregava. Então, ele fez uma ação concreta e hoje a gente está aqui em 2025 desfrutando disso, não só desfrutando, aprendendo, né, se desenvolvendo a partir desse conhecimento. Então, a gente precisa entender que a nossa vida, ela passa por isso também. Nós colhemos muito plantio de outras pessoas, e quando de fato nós estamos comprometidas com o empreender, com a vida, né? Com esse movimento colaborativo, o que acontece é que a gente também planta, muitas coisas que a gente planta, a gente colhe, já, e muitas coisas não vão ser colhidas só por nós agora, elas vão ser colhidas ao longo do tempo, inclusive na mentalidade, na postura daqueles que a gente impacta diretamente, né, inclusive dos nossos familiares. Toda vez que uma pessoa se transforma no nosso núcleo familiar, outras pessoas também acabam se transformando, né, acabam sendo tocadas, acabam sendo impactadas. Então ele diz assim: "As oportunidades, elas são criadas por você agora ou a certa altura do passado, recente ou distante". Isso significa então que a gente precisa se comprometer a estar sempre plantando, fazendo então movimentos para que a gente tenha a oportunidade de colher bons frutos desses movimentos. Então não parar, né, não parar, não é porque de repente você está no momento bom da sua vida que você não vai mais plantar, porque você está no momento bom, você está ali fazendo alguma colheita interessante, né? Você está desfrutando dessa colheita, mas se você não continuar plantando, em algum momento esse benefício acaba. Então a gente precisa olhar disso. E é exatamente isso que geram as oportunidades. Então, quanto mais movimento você faz em pró da vida, né, do seu desenvolvimento, quanto mais comprometida com as virtudes, com os seus talentos, né, em usar tudo isso que você carrega, mais naturalmente você vai gerando e criando oportunidades, né? As oportunidades, elas vão surgindo como um efeito positivo dos seus movimentos intencionais. E aí ele segue assim: já que as mereceu, use-as para sua maior vantagem. Você poderá tornar a vida muito mais proveitosa no presente e no futuro se procurar satisfazer as necessidades imediatas, concentrando-se nelas e apelando para todas as habilidades e informações disponíveis. Você deverá aprimorar todos os poderes que Deus lhe deu, os poderes ilimitados que nascem das forças interiores do seu ser. Então, esse é um tema também que eu acho muito interessante, que é assim, hoje em dia, principalmente, a gente vive um tempo de muitos acessos, né? Muitos acessos. E parece que o tempo todo a gente precisa buscar fora, 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 o tempo todo mais alguma coisa. Eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso mais alguma coisa.
Mas a grande maioria das pessoas tem uma grande, dificuldade de parar e olhar para aquilo que já foi construído, para aquilo que já está presente, para aquilo que já faz parte, para aquilo que já foi conquistado. Então aqui ele diz: aquilo que você está colhendo, ou aquilo que você recebeu de talentos inatos, de sabedoria, de experiências, enfim, tudo aquilo que você carrega na sua cesta de talentos, os seus repertórios, tudo isso que você carrega, é importante que você use, porque de que adianta você conhecer, você ler, você estudar, você conhecer um monte de coisa, você ter várias experiências, se você não usa isso de fato a seu favor e você não coloca isso para jogo na vida, você não coloca isso a serviço da vida. Então ele diz assim: já que mereceu, use-as, né? Já que as oportunidades apareceram, já que você está podendo experienciar coisas, aproveite isso. Você poderá tornar a vida muito mais proveitosa. Proveitosa no presente e no futuro. Por quê? Porque é isso, à medida que você usa todos os recursos que você tem, isso significa que você está em movimento, que você está fazendo, naturalmente, isso vai te trazer algum tipo de colheita, ou para você ou para outras pessoas. Procure satisfazer as necessidades imediatas, concentrando-se nelas e apelando para todas as habilidades. Isso significa o quê? Que todas as vezes que alguma situação acontece na sua vida, antes de você buscar fora, olha para a situação, que aqui ele está te chamando de necessidades, né? A hora que as necessidades imediatas aparecerem, tente satisfazê-las, tente resolver elas, apelando para todas as habilidades e informações disponíveis, ou seja, para aquilo que você já tem de repertório. Eu percebo muito isso dentro dos atendimentos individuais, como muitas vezes a mulher chega, né, a empreendedora chega ali querendo uma solução e já querendo que eu traga, né, o que que eu posso fazer, como se eu tivesse a resposta, como se alguma estratégia nova fosse a resposta. E quando eu faço esse movimento com ela, eu conduzo ela nesse movimento, tá? Vamos entender como é que você chegou nesse lugar, como que esse cenário se apresentou a você, e vamos entender como na sua vida, como a partir do seu repertório, da sua bagagem, a gente pode encontrar soluções. Eu enxergo isso muito como aquele cenário de que o remédio e o veneno, eles saem do mesmo lugar. Então, quando a gente está vivendo algum cenário que não é legal, que não é funcional, a gente precisa investigar dentro do repertório que já nos pertence, quais os elementos que a gente pode usar para transformar essa disfuncionalidade, esse desafio em algo positivo. E quase sempre a gente sempre encontra recursos. Dificilmente não. Isso não significa que a gente não possa buscar fora, mas antes da gente sair buscando fora, é importante a gente se centrar, é importante a gente alinhar nossa mentalidade, é importante a gente olhar para as nossas próprias construções, validar essa construção e não se diminuir, e não se menosprezar, e não invalidar todas as construções que você já fez e todos os recursos que já estão disponíveis aí para você. E aí ele segue assim: você deverá aprimorar todos os poderes que Deus lhe deu, os poderes ilimitados que nascem das forças interiores do seu ser. Aqui no livro ele fala que a força de vontade, né, vem do espírito, vem desse estado de comunhão. Independente de quais sejam as suas crenças, aqui a gente está falando de Deus, é assim que eu reconheço, mas você pode se relacionar com essa força criadora do jeito que for mais confortável para você. Ele diz assim, então, que essa força vem do espírito, né? Do nosso espírito em comunhão com Deus. E a gente deve, então, se comprometer em aprimorar essas sementes que Deus colocou no nosso coração. Essas forças que Deus nos apresentou, elas devem ser aprimoradas. Então, a gente deve se comprometer
a melhorar tudo aquilo que a gente já recebeu. Isso é uma coisa interessante também. Quantos casos a gente não vê de pessoas que já receberam, né, têm uma habilidade inata ali com alguma coisa, mas porque simplesmente elas não usam, elas não usufruem, elas não aprimoram, elas não se comprometem a usar de fato aquilo a serviço delas e a serviço de outras pessoas, elas vão perdendo essa força, porque de fato a força vem do uso, a força, né, o desenvolvimento vem da realização. Então você não consegue se tornar boa, em algo sem fazer esse algo. Independente de qual seja o assunto, o tema, de qual seja a habilidade. Então, você não vai ficar boa em se comunicar se você não usar a sua capacidade de se comunicar. Você não vai ficar boa em ler se você não começar a ler. Você não vai ficar boa de pensar sobre estratégias no seu negócio se você não começar a criar, desenvolver uma mente estratégica. Inclusive, esse é um tema do próximo vídeo do canal. A gente vai falar sobre como desenvolver essa mentalidade estratégica, que é tão importante no movimento de empreender, né? Para a gente olhar para o nosso negócio e entender o que que a gente precisa fazer diante de algumas situações. Então, a gente precisa usufruir, a gente precisa usar as coisas que a gente tem, usar. E eu vejo que isso não diz respeito só habilidades, talentos, né, recursos internos ou conhecimentos ou expertises que a gente tem e que muitas vezes não a gente não usa e que o fato de usar essas coisas talvez seriam as soluções para muitos dos nossos problemas e a gente acaba menosprezando, a gente acaba não usufruindo. Mas eu não vejo que isso acontece só com relação ao conhecimento, expertise, né, aos talentos que a gente tem, mas também com elementos que fazem parte da nossa vida, como os livros, né. Então, assim, aqui à minha direita tem uma estante cheia de livros. O que adianta eu ter uma estante cheia de livros, ou ter um monte de livros, né, pra fazer cenários, se eu não leio esses livros, se eu não usufruo deles, se eu não uso eles para o que eles realmente servem, que é para me desenvolver internamente, tecnicamente. O que que adianta você ter, por exemplo, um monte de lápis de cor, se você não usa, se você não usufrui deles, se eles estão aqui só como enfeite. Tá, tem uma função estética? Tem, mas olha só, será que na sua vida aí, né, ao seu redor, quantas coisas você tem, já estão disponíveis aí para você e você não usufrui delas, você não utiliza e também você talvez não desapegue dela, porque muitas coisas que a gente tem, falando desde bens materiais até de repertório interno, a gente fica apegado, né, a gente tende a segurar, a ficar, a não transmitir, a não compartilhar esse conhecimento, essa sabedoria. Isso é um tipo de apego. A gente pode falar, no caso, né, do conhecimento do medo de ser julgado, do medo, dos medos todos, né, que envolvem algum tipo de exposição. Mas começar olhando para esses elementos materiais que a gente tem e exercitando esse desapego também é um exercício interessante para a gente começar a liberar todo o repertório que a gente tem. E isso também abre espaço vazio dentro de nós, né? Abre um espaço para a gente começar a criar também outros elementos, né? A gente às vezes tem muito conhecimento, mas a gente não partilha eles, a gente não usufrui deles e a gente acaba ficando com uma dificuldade enorme de fazer conexões com todos esses elementos, né? De conectar um no outro e criar novas coisas. Mas vamos voltar aqui que eu não vou sair da proposta do livro, mas isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar, que quando a gente retém muito, a gente não tem espaço para o novo. Independente do que seja. Isso acontece também no nosso negócio. Às vezes você está tão fixada, tão apegada a um formato, a uma forma, a uma ideia, que você acaba, não se permitindo pensar em novas possibilidades, de usar os recursos que você já tem, de usar o conhecimento que você já tem de uma outra forma, de uma outra maneira. Talvez se dessa forma não está dando certo, então talvez valha a pena você tentar mover, mexer, fazer alguma mudança significativa para circular essa energia, né? E aí seguimos aqui. Os pensamentos nos conduzem inevitavelmente ao fracasso ou
ao sucesso. Tudo depende de qual pensamento é o mais forte. Você deve, pois, confiar inteiramente em seus planos, usar seus talentos e pô-los em prática e ser receptivo para que Deus possa trabalhar por seu intermédio. As leis divinas funcionam o tempo todo e nós estamos sempre vivenciando o sucesso ou o fracasso de acordo com o tipo de pensamento que habitualmente nos ocorre. Aqui nesse trecho, eu quero pontuar algumas coisas. O primeiro é que ele fala: depende de qual pensamento é o mais forte. Então, que tipo de postura mental você tem frente aos desafios? Elas costumam ser naturalmente mais positivas ou elas costumam ser naturalmente mais pessimistas? Então, esse comportamento mental, que é o pano de fundo, não só o mental, mas o emocional, o que eu sinto, né, os meus sentimentos diante das circunstâncias, elas tendem a ser mais positivas ou mais negativas. Então, a gente começar a observar isso. Quando eu estou produzindo qualquer coisa, desde me conectando com o cliente, fazendo uma produção do meu trabalho, criando alguma coisa, entregando alguma coisa para o meu cliente, enfim, o pano de fundo da minha ação é uma mentalidade mais positiva, voltada ao sucesso, à realização, à conquista, à certeza de que aquilo vai dar certo? Ou o pano de fundo disso é sempre uma sensação de insuficiência, de não sei se está tão bom, não sei se vai dar certo, é sempre uma dúvida, um questionamento, percebe? Então, esse é um primeiro elemento para a gente observar como é que a gente se comporta diante daquilo que a gente está fazendo. Qual é o cenário sutil e interno mais presente diante das ações que a gente realiza? Então, esse é o primeiro ponto. Depois ele fala assim: você deve, pois, confiar inteiramente em seus planos, usar seus talentos e pô-los em prática e ser receptivo para que Deus possa trabalhar por seu intermédio. Aqui eu penso que a gente pode trazer essa reflexão da seguinte forma: a primeira coisa é, você deve confiar inteiramente nos seus planos. Isso para mim significa que a gente precisa exercitar, confiar naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente planeja. Então, quantas vezes a gente deseja, planeja, a gente começa a desenhar um produto, um serviço, um projeto novo, uma transição de carreira, e a gente não confia naquilo. O quanto a gente realiza as coisas confiando que nós podemos sim realizar aquilo e que, sobretudo, nós estamos amparadas por uma fonte criadora que coloca em nosso coração o desejo de mudança, de realização, de expansão, de avanço, de ir para o mais. Quando a gente não confia, quando a gente faz as coisas já desacreditando, de um modo geral, nós estamos desconectadas dessa fonte criadora. A gente pode se sentir desamparada, como se a gente não tivesse todos os recursos necessários para realizar aquilo e ter sucesso diante daquilo. Então, uma coisa que se encaixa na outra. Ele diz assim: olha, você precisa confiar inteiramente nos seus planos e você precisa estar receptiva, ou seja, confiante e receptiva de que você vai inspirar o melhor, que você vai se conectar com essa fonte criadora e que há uma energia de amparo cuidando também dos seus projetos junto com você, que você não está sozinha, que aquilo não é uma vontade individual, mas é uma vontade colaborativa. Por quê? Porque toda vez que a gente faz alguma coisa que é positiva, essa coisa ela nunca para na gente. E Deus, a fonte criadora, quer que os benefícios sejam espalhados. Portanto, eu sempre falo, né, para as minhas mentoradas, eu digo assim: olha, a gente precisa convidar Deus para participar dos nossos projetos. A gente precisa convidar essa fonte criativa a agir conosco de forma estratégica e intencional em tudo que a gente faz. Então ele diz assim: você precisa confiar em você, você precisa confiar também na vida, confiar em Deus, né? Confiar que essa fonte criadora de vida, ela
também está trabalhando para o sucesso do seu negócio, para o sucesso do seu trabalho, para o sucesso de todas as coisas que você resolver empreender na sua vida, que é positiva, que vai trazer benefício para você e vai trazer também benefício para outras pessoas, sejam pessoas próximas, né, questões mais pessoais ou sejam questões profissionais que vão impactar as pessoas que vão chegar até você e que vão colher, né, dos conhecimentos que você tem. E aí ele segue dizendo assim: se a tendência dos seus pensamentos for mais negativa, um pensamento positivo ocasional não bastará para transformá-lo em vibrações de sucesso. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente começa a fazer esse mapeamento de como a gente se comporta e a gente percebe que o pano de fundo da nossa vida ele é mais negativo do que positivo, um único pensamento positivo ou um momento de pensamento positivo não vai ser suficiente para que as coisas se transformem. Então, a gente vai precisar estar mais atentas, a gente vai precisar estar mais conectada com como a gente está sentindo, com como a gente está pensando, para que a gente possa de fato começar conscientemente a transformar a nossa postura diante das coisas que a gente produz. Então, ele está dizendo, um pensamento positivo no meio de um monte de pensamento negativo não vai ser suficiente para transformar a sua realidade. E aí ele segue assim: não corra sem parar atrás dos problemas. Deixe-os descansar um pouco. Talvez eles se resolvam por si. Mas cuide para você mesmo não descansar em excesso. Eu acho fantástico essa parte. A ponto de perdê-los de vista. Então ele está dizendo assim: muitas questões, muitos problemas que a gente tem, se a gente não gerar ansiedade, se a gente não entrar em desespero, se a gente souber contemplar um pouco o problema também, se a gente souber repousar, descansar, sair da ansiedade ou do desespero, né, desse caos que a gente muitas vezes cria frente aos desafios, muitas vezes esses problemas eles vão se resolver por si só. E eu digo mais aqui, eu penso que na grande maioria das vezes se distanciar um pouco das questões é extremamente saudável, porque quando a gente se envolve completamente com uma questão, com um problema, essa questão, esse problema passa a fazer parte da gente, a gente é tomado por aquilo. Então fica muito perto, né? Fica aqui na pontinha do nosso nariz. E quando a coisa está muito perto, a gente não consegue ter uma visão clara, né? Se você pega seu dedo e põe aqui, você está vendo ele totalmente desfocado. Agora, quando você vai distanciando, 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 você vai tendo clareza de visão, você vai entendendo todas as formas ali, ou seja, todas as características da forma. Então, quando a gente tem uma questão, é importante que a gente se distancie também, repouse um pouco, reflita, porque às vezes a solução está ali na nossa frente, às vezes é um ajuste de rota que precisa ser feito. E às vezes a gente vai nesse repouso, nessa contemplação do problema, a gente também pode ser inspirada a uma solução, a uma nova direção, a um novo caminho. Então ele diz assim: mas cuide para você mesmo não descansar em excesso, a ponto de perdê-lo de vista. Ou seja, a gente precisa se distanciar, repousar um pouco nas questões dos problemas, nas coisas que não estão tão boas. A gente não pode se envolver completamente, mas a gente também precisa ficar atenta. Eu costumo chamar isso de um desejo de resolver, um desejo de olhar, um desejo de não perder de vista, um desejo de fato de solucionar. Nenhuma solução se apresenta se você não se coloca numa postura de solucionadora, se você não se coloca numa posição interna de isso, eu estou decidida a resolver isso, eu estou decidida a realizar essa transformação, eu estou decidida. Então, essa decisão, ela precisa estar presente. Caso contrário, quem não decide olhar para uma questão que não está boa, quem não decide resolver alguma coisa que está impedindo o seu avanço, naturalmente essa pessoa ela está posicionada como vítima. Então esse recolhimento, essa retração, esse abrir mão, né, deixar para lá, não resolver, não olhar, não se envolver com a questão, faz com que você primeiro não se coloque na postura daquela que de fato
está disponível para resolver, logo você naturalmente entra na postura de vítima, que é como se você não tivesse força suficiente, ou sabedoria suficiente, ou repertório suficiente para resolver alguma questão. Isso é mentira. Inclusive, quando a gente não sabe como resolver, uma das formas incríveis que a gente tem de resolver, e que a gente não, muitas vezes não para pensar nisso, é buscar pessoas que possam nos ajudar a resolver. E aqui entra esse olhar do quanto o empreender é colaborativo. Por quê? Porque você busca o outro para te ajudar em coisas que você não é hábil. Por quê? Porque você vai usufruir, você vai pagar de pessoas que vão te ajudar a fazer conquistas. Do mesmo modo que, se você se coloca nessa posição, que é uma posição de decisão, de decidir seguir, né, na solução daquilo, buscar a solução para aquilo, você está se colocando numa postura de abertura para o mais, para a vida. Você quer seguir avançando. Da mesma forma, o outro também vai sentir que, nas coisas em que você é hábil, nas coisas que você tem habilidade, talento, que você tem conhecimento, essa pessoa também pode contar com você. E essa pessoa pode buscar você e te pagar por aquilo que você tem a oferecer. Percebe? Agora, se você é uma pessoa que tem uma questão na sua vida pessoal, no seu negócio, você não olha, você não resolve, você não se coloca numa postura proativa, adulta, de querer olhar, resolver, solucionar, o que vai acontecer? Que o outro vai sentir isso de você também. As coisas são todas conectadas. Então, por mais que você tenha uma aparência maravilhosa, por mais que você trabalhe todo o seu feed do Instagram, por mais que você estude muito, se você não tem uma postura de humildade e abertura para buscar se desenvolver, o outro também vai sentir que você não está tão disponível para entregar aquilo que você tem, percebe? É uma percepção, é uma via de duas mãos essa percepção. Então, a forma como a gente se comporta em relação às nossas questões também vai mostrar como o outro vai nos perceber diante daquilo que a gente está oferecendo para ele. Então, isso é uma coisa aqui para a gente pensar em relação a isso. E aí, a gente segue aqui, já estamos finalizando. Ao contrário, use esses períodos, quando seus esforços físicos e mentais estiverem inativos, para mergulhar fundo na região serena em que reina o seu eu interior. Quando as coisas estão ali muito anuviadas, muito tensas, então o ideal é você dar um passinho para dentro, né? Não é para trás, mas é um passinho para dentro e repousar nesse lugar sereno em você, buscar esse lugar internamente. Uma vez sintonizando com a própria alma, você pensará com acerto sobre tudo o que fizer. Se seus pensamentos e atos se desgarrarem, poderá retomar ao controle sobre eles. Então, é exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês, que é quando a gente tem uma questão, quando a gente tem um desafio, é fundamental que a gente dê um passinho para dentro, que a gente se distancie um pouco, que a gente busque por uma autorregulação mental, por uma autorregulação emocional, para que a gente possa olhar para aquilo de um lugar mais sereno, mais racional, menos passional, menos envolvido emocionalmente, para que a gente tenha a capacidade de olhar com mais clareza para a circunstância. Isso não significa um olhar frio, né, distante, mas é um olhar mais equilibrado, mais tranquilo, menos vitimizado. E tendo a certeza, como ele disse aqui, que Deus, que existe, né, uma fonte criadora, que existe uma fonte de energia sábia, amorosa, criativa, que está trabalhando junto conosco em prol desse projeto, né? Se esse projeto de fato for um projeto que gere benefício a outras pessoas. Então, confiar nisso, confiar naquilo que você desejou realizar, não menosprezar os seus próprios desejos, as suas boas intenções de colocar os seus talentos de forma útil no mundo e confiar que existe uma fonte criadora que vai ancorar, que vai amparar todo esse seu processo de desenvolvimento. Agora, claro, para a gente se conectar com essa fonte é muito importante que a gente silencie, porque enquanto a gente não silenciar, enquanto a gente não repousar, não descansar, a gente não vai conseguir ouvir
essa fonte. A gente não vai conseguir se conectar com ela e silenciar para ouvi-la, ou seja, para ter esses insights criativos, para enxergar coisas que antes a gente não estava enxergando. Muito bem, chegamos ao final então aqui dessa nossa primeira leitura contemplativa. Como eu disse, a gente não vai ler o livro todo, mas eu vou eleger algumas partes que eu considero bastante relevantes para a gente contemplar juntas aqui e que a gente possa então fortalecer a nossa postura empreendedora diante da vida, buscando eliminar as sementes do fracasso e fortalecer as sementes do sucesso. Se você gostou então desse conteúdo, novamente eu convido você a curtir, compartilhar, deixa seu comentário, me conta aqui embaixo o que que você mais gostou da leitura de hoje, deixa seu comentário, eu vou ter muito prazer em ler e te responder. Clica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fique bem e a gente se vê no nosso próximo vídeo.